Quando se fala de como o Bitcoin é de fato descentralizado, é normal a gente receber retrucos dos haters do Bitcoin dizendo: ah, mas os mineradores controlam o Bitcoin. 6 pools de mineração controlam o Bitcoin. Ou então atacam os devs, que o Bitcoin Core controla o Bitcoin e etc. Então esse vídeo é para mostrar as respostas por trás desse tipo de acusação e te provar por que Bitcoin é sim descentralizado e porque esse tipo de acusação é muitas vezes inveja dos outros protocolos que não conseguem atingir de fato a mesma descentralização do Bitcoin. Antes de entrar no assunto desse vídeo, se você ainda não tem Bitcoin, pega o link aqui na descrição para abrir sua conta gratuita na Bitso, que é a exchange onde a gente compra Bitcoin e é onde tem as melhores taxas para os hodlers serem totalmente soberanos com seus satoshis. Então, ao contrário do que se vê por aí, descentralização é algo raro, não é fácil de atingir. A maioria dos protocolos se auto-intitula descentralizado por puro marketing, mas na verdade não são. Bitcoin é descentralizado porque ninguém controla a rede. O poder é compartilhado entre nodes, mineradores e o código de programação que coordena os participantes da rede. Qualquer pessoa pode rodar um node, rotear as próprias transações, auditar o blockchain e participar da rede sem depender de terceiros. Então, os nodes são dispositivos que você pode rodar da sua própria casa e se conectar direto com a rede Bitcoin. Os desenvolvedores lutaram ao longo da história do BTC para manter os blocos com tamanho limitado a 1 MB para que justamente fosse leve e fácil rodar um node de Bitcoin até no mais simples computador, um Raspberry Pi, por exemplo, com cartão de memória. Hoje, tem mais de 15 mil nodes identificáveis e a maioria acha que essa é a quantidade real de full nodes de Bitcoin. Mas um levantamento da rede feito pelo dev Luke Dash Jr. mostra que, na verdade, existem mais de 50 mil nodes Bitcoin e por questões de privacidade, eles usam mecanismos como Tor para não serem detectados facilmente. Então, o papel principal dos nodes, e pouca gente sabe disso, é forçar as regras de consenso do protocolo. Ou seja, mesmo que mineradores se juntem em motim contra a rede Bitcoin, os nodes têm o poder de não aceitar blocos malignos que não seguem as regras de consenso criados pelos mineradores do mal. Os nodes, eles garantem que as regras vão ser seguidas mesmo se os participantes se voltarem contra o protocolo. Isso força a honestidade da rede a seguir as regras com as quais todo mundo concordou inicialmente. O meu node é o poder! Isso pra mim é uma virada. Eu sempre fui aquela pessoa certinha que seguia as regras e ficava me sentindo uma idiota sempre que alguém com seu jeitinho brasileiro ia lá e burlava as regras de qualquer coisa para se dar bem. Então, no sistema Fiat, quem burla as regras é recompensado. O crime compensa. Os certinhos são os idiotas que não tiram proveito das falhas do sistema às custas dos outros. Mas no Bitcoin não existe jeitinho. É o oposto do sistema Fiat. Bitcoin recompensa a honestidade e qualquer tentativa de corromper o sistema não tem efeito. A rede desconsidera e parte para o próximo bloco honesto. Então, para mim, Bitcoin é a chance das pessoas honestas voltarem a ter voz nesse mundo corrupto, onde não existe mais confiança de que as pessoas vão fazer o que é certo e não o que é mais conveniente. Tá, beleza. Mas e quem então define as regras, o código do protocolo? Será que o Bitcoin Core, o software que os nodes do Bitcoin rodam, não são centralizados pelos devs que escrevem os códigos? Bom, o Bitcoin Core é um software de código aberto, open source, que qualquer pessoa pode contribuir com sugestões de melhorias e atualizações. Tudo fica abertamente disponível no GitHub e se alguém quiser mesclar aí uma alteração que fez no seu próprio repositório, pode enviar uma solicitação pull. Então, essas propostas, elas são exaustivamente discutidas e pode demorar meses ou anos para uma atualização acontecer. Isso porque as mudanças só acontecem se houver consenso e certeza de que não vai trazer vulnerabilidades para o código. Então, antes mesmo de mudanças serem aplicadas, acontecem sinalizações dos participantes da rede de que eles estão de acordo com essa mudança. Um exemplo disso foi a atualização Taproot, um soft fork que foi debatido durante 3 anos e só faltava o ok dos mineradores. E para isso foi feito um speed trial, um mecanismo que cada minerador sinalizou para a rede que estava de acordo com o soft fork. A rede só entendeu o ok dos mineradores se 90% deles sinalizasse positivo. No Bitcoin,
quase todo mundo tem que concordar para que algo seja modificado e não prejudique o consenso e a coordenação do protocolo. Isso quer dizer que qualquer mudança no Bitcoin não acontece de cima para baixo, do dia para a noite, por líderes, por exemplo. É tudo feito de baixo para cima, dos participantes para o código, ao contrário de muitos protocolos de altcoins, por exemplo, que mudam mecanismos de consenso de cima para baixo. Os devs e os líderes decidem tudo na ansiedade aí para ganhar mercado e você só fica sabendo muitas vezes quando sai nas notícias. Isso mostra a centralização do poder de decisão do protocolo que faz isso de cima para baixo. Se você quiser entender melhor como é difícil mudar o Bitcoin, uma dica é ler o livro Block Size Wars, que conta como foi a guerra das narrativas quando pessoas queriam aí modificar o tamanho do bloco do Bitcoin em 2015 e 2016. Essa tentativa de mudança brusca aí do consenso resultou em um hard fork, uma ramificação que originou o Bitcoin Cash. Então, hoje o Bitcoin Cash está agonizando em adoção, liquidez e valorização em relação ao Bitcoin original, do qual ele forcou, porque justamente perdeu propriedades de descentralização ao aumentar o tamanho do bloco e alterar os mecanismos de consenso em seu código. Com blocos maiores, os computadores precisam de mais espaço de memória, e isso exige computadores mais robustos e dificulta aí as pessoas comuns rodarem nodes das suas próprias casas com computadores simples. Um exemplo disso é que hoje muitos protocolos dependem exclusivamente de data centers da Amazon e Google, por exemplo, para armazenar os registros em blockchain e rotear as transações. E isso é um fator centralizante e uma fragilidade, porque o protocolo acaba dependendo de intermediários que podem ser pontos únicos de falha e alvo de ataques. Então, a maioria dos protocolos que não são Bitcoin hospedam seus registros em data centers, e protocolos que dependem de data centers, por exemplo, em situações de hacks, ou até de pressões de censura governamental, esses data centers eles podem ser forçados a censurar transações ou até mesmo usuários. E esse é justamente o jeito Fiat de ser. Sistemas excludentes, cheios de falhas e burocráticos que, numa pressão, uma canetada, podem excluir as pessoas de participar do sistema. E é por isso que os nodes são tão importantes. Mesmo que, porventura, alguém consiga mudar o código do Bitcoin, ainda é preciso fazer as pessoas rodarem essa atualização em seus computadores de casa. As mudanças no código, elas exigem uma compreensão profunda aí, não só do protocolo, mas também das repercussões de hardware, de processamento, de teoria dos jogos e dos incentivos que movem a rede para que ela possa realmente mudar. Então, se os nodes não concordarem com as atualizações, eles simplesmente vão ignorar esse upgrade e não vão rodar a mesma versão, vão rodar versões antigas, sem prejudicar o seu acesso à rede. Mesmo assim, eles vão se conectar à rede Bitcoin. E essa é a grande diferença em relação a outros protocolos que não são Bitcoin, que mudam essas regras e os nodes são obrigados a atualizar, senão eles são excluídos do consenso. No Bitcoin, até as versões mais antigas do software são compatíveis e podem participar da rede. Então, se por um lado os nodes verificam a rede, forçam o cumprimento das regras e dão soberania para transacionar com quem você quiser, por outro lado, eles não têm poder na competição criptográfica, na mineração de cada bloco. Quem faz isso são os mineradores. Então, se você ainda não sabe como funciona a mineração do Bitcoin, confere esse vídeo aqui. Bom, os mineradores também são alvos de acusações de centralização. Até 2021, falavam que a mineração do Bitcoin era centralizada na China. Mas com a proibição por lá, esse FUD caiu totalmente por terra, porque os mineradores foram para outros locais, outros países, e isso não atrapalhou nem um pouco a rede. Os blocos continuaram sendo produzidos a cada 10 minutos como um reloginho. Passado e desmascarado esse FUD da China controlar a mineração do Bitcoin, agora a nova moda é dizer que os pools de mineração são centralizados em 6 pools e que eles são responsáveis pela maior parte do Proof of Work da rede Bitcoin. Os mineradores, eles na verdade se juntam em pools, ou seja, em piscinas de poder computacional, para serem mais eficientes. Isso quer dizer que eles ligam suas máquinas e juntam poder computacional para ter mais chances de minerar o próximo bloco. E quanto maior o poder computacional, maior a probabilidade de encontrar a resposta criptografada de cada bloco e ratear aí os bitcoins que eles vão receber como recompensa por ter participado desse pool. É como se fosse uma vaquinha de poder computacional. Então aqui de novo fica a dica para ler o livro Block Size Wars de 2017, que mostra que os mineradores não controlam a rede Bitcoin. Por mais que eles se juntem em pools de mineração e eles tenham sim poder computacional enorme, se eles mudarem as regras, os nodes não vão aceitar, não vão propagar os blocos que fugiram do consenso. E os mineradores que permanecerem honestos vão ter sim seus blocos propagados e vão receber a recompensa da rede. Isso quer dizer que se os mineradores minerarem blocos que fogem ao consenso, eles só vão ter gasto de poder computacional e eletricidade, mas não vão receber Bitcoin como recompensa.
é contraproducente para os mineradores atacarem a rede. E seria também um tiro no pé. Mineradores são guardiões do Bitcoin. Eles empregam poder computacional que protege a rede de ataques. Usar esse poder computacional para atacar acabaria desvalorizando o próprio Bitcoin e a recompensa pela qual todos eles investem em poder computacional. Além disso, está crescendo muito o movimento home mining. Pessoas que fazem o seu DCA minerando Bitcoin em casa, acumulando Bitcoin por longo prazo através da conta de luz. Isso é um formato sem KYC que ajuda a descentralizar também a mineração do Bitcoin. Até eletrodomésticos que mineram Bitcoin estão sendo criados e projetados com esse intuito. E é por isso que os mineradores não centralizam a rede Bitcoin. Eles dependem dos nodes aceitarem que o bloco minerado está dentro das regras de consenso e que vai ser propagado na rede. Mineradores não mandam na rede, eles servem a ela. Então, no fim das contas, nodes, mineradores e o software é só a visão macro aí dos participantes da rede Bitcoin. O consenso é mantido pelos nodes, desenvolvedores, comerciantes, mineradores, exchanges e todos que se conectam ao Bitcoin. A descentralização orgânica do Bitcoin é algo irreplicável. Nenhum outro protocolo tem algo parecido, na verdade. Bitcoin começou de forma pública e não a portas fechadas com tokens sendo distribuídos inicialmente para seus criadores. E ao contrário do que dizem por aí, a descentralização não é uma utopia e ela também não vem com o tempo. Ela é resultado da união de diversos conceitos sendo usados de forma muito específica, em uma janela de possibilidade muito difícil de reproduzir. O desaparecimento de Satoshi, inclusive, é o ato final aí de descentralização na história do Bitcoin. Satoshi abriu mão do reconhecimento e de liderar o protocolo revolucionário do Bitcoin. Ele sabia que a sua identidade poderia minar aí a descentralização do BTC. Então o Bitcoin não tem líderes, não tem CEO, não tem equipe de marketing promovendo postagens nas redes sociais, não tem metas, não tem roadmap, não tem venture capital financiando desde o dia 1. Pelo contrário, Bitcoin se provou resistente apesar de todos os ataques e generosamente seu código é público para qualquer um copiar. Satoshi fez isso porque sabia que a descentralização era irreplicável. É um acontecimento único na história. Podem tentar copiar. Então, se você curtiu esse conteúdo, se inscreve e comenta aqui pra gente entender que esse tipo de conteúdo te ajudou aí a entender um pouquinho melhor o Bitcoin e porque ele é diferente de todo o resto. Até a próxima e opt out!